Agora sim, direto para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agro. Segunda-feira, dia de Eduardo Vanin, aqui conosco, nos fazendo companhia para começar a semana. Bom dia, Vanin, seja bem-vindo, meu amigo. É sempre bom estar com você às segundas-feiras, nesse início de semana, mesmo que eu esteja assim, ó, mais ou menos. Tá baleada, minha filha? Hoje eu tô um pouco. Hoje tô mais Estamos... para lá do que para eu me cá. confundi. Nós já estamos em novembro ou É po- estamos em setembro ainda? Pois é, não. Você tá vendo que já estou completamente congestionada, acho que chegou no meu cérebro já. É verdade, subiu. Acho que E sim. aí, tudo bom? Vamos lá. Vamos lá. Eduardo Vani, a gente começa a semana com uma falta de direção total. Sobe o farelo, cai o óleo, a soja ainda lá meio de lado, parecendo essa jornalista, mais para lá do que para cá também. O que acontece nesse início de semana, Vanin? Que começa muito diferente da última, quando a gente tinha aquela bomba das retenções zeradas na Argentina. Aí eles conseguiram o dinheiro que precisavam, voltaram às retenções. Como é que começa essa semana diante dessas informações todas que marcaram a anterior? Bom, uma semana bem movimentadona, claro, Argentina, falando de negócios China, lá no custo e frete, tivemos mais de 40 barcos negociados, 27, 28 barcos para embarque em novembro, soja argentina. O Safra Nova saíram bons volumes. O produtor argentino aproveitou aquela segunda e a terça-feira para fazer barter. E aí o farmer selling da Safra Nova andou bem. 1 milhão e 700 mil toneladas. E aí esse volume já começou a ser vendido para a China. Semana passada aí uns 15 barcos para embarque em maio, tá bom? Para reserva, essa soja para reserva. E o Brasil vendeu 4 barquinhos na semana passada. Claro, não teve jogo para nós, não acompanhamos essa queda forte dos bases na Argentina, no FOB, no custo de frete. Aí na quinta-feira e sexta-feira subiu um tiquinho e aí voltou a sair, voltar a ser negócios no Brasil, 4 barcos, tá bom? Então é isso, volumão, Argentina de novo dando uma mãozinha para a China, ajudando a cobrir o novembro e o barco segue. Agora, Vanin, como é que agora a gente entende a demanda chinesa? Ela volta a se concentrar aqui no Brasil, sem olhar nada para os Estados Unidos, porque não tem negócio, não tem acordo, não tem sinalização para o agronegócio, embora conversem ali as autoridades chinesas e americanas. É um elogio daqui, uma alfinetada de lá, mas não tem acordo. E não se fala muito em agronegócio dessas conversas. Enquanto isso, a China vai seguir comprando aqui. Bom, vai seguir na medida que tiver oferta. Agora, se a gente pegar os números, são 12 milhões e 200 mil toneladas registradas na exportação safra velha na Argentina. Desse total, nas minhas contas, de abril para cá, que começou o calendário da Argentina, começa em abril, então de abril para cá, nós tivemos aí 157 barcos, vai dar 10 milhões e 300, 10 milhões e 400. Nem tudo isso é só Argentina, tem um tiquinho aí do Uruguai também. Mas enfim, se a gente sumir que é Argentina, a diferença vai dar aí 1,5 milhão, 1 milhão e 800, 2 milhões, que faltariam se os exportadores cumprirem com 100% dos registros, e eu acredito que sim, porque a grana foi boa, e aí eles vão vir com esses 2 milhões a mais. Vai dar mais ou menos aí uns 25 barcos. Vai ajudar a continuar cobrindo novembro, mas ainda vai faltar para terminar o ano. Isso quer dizer que eles vão adotar que estratégia, o que está previsto, ou quais são as alternativas que eles têm, Vani? Duas. Uma, vir para o Brasil e tentar arrancar o que ainda temos aqui, ou reduzir as compras. Aí vai lá na frente reduzir o esmagamento também. Depende tudo de preço, porque a margem na China não está boa para a soja brasileira no nível que está. Certo. No nível que está, não dá para originar, porque caiu bem. Só para ter uma ideia, na semana anterior, sem ser essa que passou anterior, antes da Argentina, Aham. preços aí que estavam rodando, por exemplo, no Mato Grosso, R$ 126. E aí, semana passada, indicações a 117.
mas neca de pitibereba, só coisa nenhuma. Então, realmente, você tem uma queda aí violentona dessa safra velha, não saiu nada. Então, depende do chinês, se ele vai pagar para ver a nossa soja, ou se o produtor, de repente, por falta de demanda, papapá, menos compradores, aí viria vender. Enfim, aí nós vamos ter que ver, mas ou é comprar do Brasil para cobrir o novembro, dezembro, junto com esse pagodinho da Argentina, Sim. ou é reduzir compras e depois reduzir o esmagamento. Vanin, o atual momento, portanto, acaba voltando a ser positivo para o vendedor brasileiro, porque essa necessidade da China ainda está bem evidente. Porém, sabemos que a nossa indústria esmagadora não está vivendo os melhores momentos de margens aqui internamente. Que momento é esse para o que nós temos ainda para negociar da soja 24 a 25, Vanin? Bom, se a gente lembrar, tanto na semana passada ou na anterior, perguntas do pessoal. E aí, tenho soja ainda, faço o quê? Sapeca, maluco. Realmente, o negócio tombou. Eu diria assim que não é positivo. Claro, pegar o caso do Mato Grosso, entre 117 e 126 que estava, Tá? não vai sair no 117, tá bom? Não há Sim. necessidade de caixa, não há falta de espaço, e assim vai. Então, realmente, não acredito em 117. Mas no meio do caminho, pode ser que as coisas se encontrem. Eu diria assim, o melhor momento já foi. Já foi porque, nossa, como você bem falou, a nossa indústria está mal das pernas. Depende muito do óleo de soja agora. Enfim, já está caríssimo. O óleo aí no interior, São Paulo, Mato Grosso, onde você for, Bahia, o óleo está acima de R$ 7 o litro, tá bom? 7.000 reais a tonelada. Então, um biodiesel vai sair acima disso, 7.500, 7.800. E o diesel está na metade, menos da metade desse valor. Então, realmente, dependemos muito nessa reta final do preço do óleo de soja para dar alguma margem, isso com todos os picapes. Picapes é todas essas continhas, por exemplo, rebate de impostos, crédito do PIS e COFINS, sobre o frete, sobre a soja, a questão dos CBIOS, o próprio FII sobre o biodiesel, Certo. enfim, juntando essa coisa toda, aí talvez empate a conta, mas tá difícil, como você bem falou. Então é isso, a gente tem mais ou menos aí umas 23 milhões de toneladas de soja à venda. China precisa de 8 milhões. Se a Argentina vender um tiquinho mais, é menos. E, e a nossa indústria também precisa de uns 7, 8 milhões aí para fechar o ano. Na conta, dá. Na conta, fecha. Agora, Vanin, diante disso, deve ser uma semana esta de recuperação dos prêmios da soja aqui no Brasil, dado que eles também cederam na última semana em função desse efeito Argentina, ou eles já começaram a subir no final da semana passada? Veja, o prêmio Safra Velha ficaram paradões. Ficou parado. Não acompanhamos a queda na Argentina. Um tiquinho, tá bom? Mas, no geral, ficou paradão. Safra Nova caiu e voltou a dar uma firmadinha. Agora nós temos um clima aí meio preocupante. Mudou. De chuvoso, temperaturas amenas e plantio que andou bem. Aí nós temos falta de chuva, temperatura lá para riba, e nos próximos 10 dias parece que vai ser isso aí. Não vou chamar de laninha, mas o resfriamento das águas aumentou, quer dizer, piorou, está resfriando, e parecido com o ano passado, mas não chegou a confirmar o laninha. Mas enfim, a gente sentiu o efeito. Então nós temos aí 10 dias de clima quente e seco que dá suporte para o prêmio da safra nova, sem dúvida nenhuma. Agora, era aí que eu queria chegar. Como é que estão os negócios da safra nova? Eles têm algumas sinalizações melhores ou eles têm sinalizações tão preocupantes quanto essas que a gente tem para finalizar as negociações da soja 24 a 25? Paradão, cara, paradão violentão. Andou muito, parecia um carnaval, tá bom? Assim, no sentido de férias.
Semana passada tivemos 500 mil toneladas apenas. Na semana anterior, um fracão também, 800 mil. Isso somando as duas safras, tá bom? Para o Brasil, isso não é nada. Uma semana boa para nós é acima de 4 milhões. Quer dizer, a Argentina veio parrudona, 5 mil, deu 5.500, former selling deles na semana passada, e o nosso deu 500 mil. Enfim, vai continuar assim, porque agora você, além do preço que não agrada, e, enfim, o preço que o comprador pode pagar pela paridade de exportação e pelas crushers, a margem que dá, e o preço que o produtor pede, tá um abismo, tá muito distante, 5, 6 reais por saca. Então, quer dizer, o farmer selling não vai andar. Além disso, nós temos o clima que agora preocupa. Quem já plantou vai ficar preocupado, porque você vai ter, pô, com esse clima quente e seco, e Sim, choveu bem, agora volta, agora fica quente e seco, você pode ter ali um endurecimento da camada superficial do solo, aqueles 5 sim. centímetros, e isso dificulta a germinação. E aí vai dar um stand ruim. Se for assim, a gente pode começar a ouvir replantio. Aí o produtor vai ficar preocupado. E quem não plantou ainda vai esperar. Portanto, não vai vender. Até porque o preço não melhorou, piorou. Sim, sim. Vai ficar paradão, cara. Sem dúvida. E como é que estão aí as suas informações sobre o clima, Vaninho? O que que você... A gente vê que, inclusive a gente tem um comentário aqui hoje do Nivaldo Forastieri, falando que no Paraná os produtores estão começando a parar de plantar para esperar as chuvas voltarem. Sabemos que o tempo está seco também ali na região centro-oeste, em especial ali Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, pode ter algumas pancadas. O que está no teu radar, Vaninho? Como é que você está vendo depois desse arranque inicial do plantio, as suas preocupações quais são? O Paraná vai. Tem boas chuvas a partir aí de quinta-feira, por aí. Tem uma frente fria, mas ela não é uma frente fria parruda, pelo que eu dei uma olhada. Chega ali no Paraná e dá uma parada. Parece que o Paraná vai continuar bem melhor do que os outros. E aí para cima parou total. 10 dias, temperaturas lá para riba e volumes bem pequenos. Quer dizer, preocupação, com certeza. De novo, o Paraná vai ser o que vai plantar mais rápido, e já está assim. E lá para cima nós vamos ver alguma coisa parecida com o ano passado, com essa diferença que o Mato Grosso, segundo o IMEA, já plantou em 6%. O Goiás menos de 2, só pivô mesmo, até agora. Aham. MS e Paradão também. No geral é isso aí, cara. Clima pelos próximos 10 dias não é bom, não. E depois para frente, vamos ver, né? Vamos ver se continua resfriando as águas e a tendência disso aí. O NOAA, hoje, atualização dessa semana, mostra as últimas previsões, projeções dos seus modelos, um resfriamento um resfriamento maior e um início de aquecimento mais para frente. Sim. Isso não é bom. E já tem aqui o pessoal perguntando nos comentários também. Ah, Carlinha, tem a confirmação de um Laninha, tem a confirmação de um Laninha. Ainda não dá pra gente falar isso de uma forma muito clara e confirmada, né, Vaninha? As coisas precisam ir acontecendo, as temperaturas precisam ir se confirmando. A gente tem perguntas aqui pra você, Vanin. A gente já acaba respondendo dessa forma com a sua última pergunta, com a sua última resposta, perdão. A Ana Cláudia Nascimento, que perguntou sobre prêmios e preço da safra nova. Acabamos de falar um pouquinho sobre isso, né, Vanin? Isso é bom. Prêmios num cenário desse se firmam. O ano passado nós tivemos dois ralis dos prêmios. Um Sim. em outubro, primeira quinzena, porque plantou devagar. Daí depois caiu bem, tá bom? Bateu um pico lá dia 16 de outubro, prêmio março 50 acima e depois só para baixo até virou negativo. Depois um segundo rally, porque daí atrasou tudo, aí as chuvas alongaram e aí foi subindo, o prêmio abril chegou acima de $1 por bushel, positivo, Certo. tá bom? Mas não foi suficiente para melhorar muito o preço da soja. Vamos lá. Então é só para riba. Não, amigos, é muita soja, o programa vai ser um colosso. Laninha não quer dizer que a produção brasileira é muito menor ou menor. Sim.
Você tem um problema para o Rio Grande do Sul, sim, mas é isso aí. E ninguém está falando ainda em confirmação do Laninha. O que nós temos é um Sim. resfriamento nesse momento, tem que esperar. Mas fica de olho aí, safra é maior, prêmios, se subirem agora, para quem não quer esperar lá para a safra para ver o que vai dar, é bom de fixação, não hoje. Vamos ver se ele sobe um pouco mais. Vanin, o Ivan tem uma pergunta para ti também. Diz assim, ó, Vanin, o aumento de compras das proteínas animais no Brasil, isso faz diminuir a compra de soja? A China pode suportar esse tempo até a segunda quinzena de janeiro para a safra nova do Brasil? Como é que fica essa relação do nosso setor de proteínas aqui, os nossos estoques e a China precisando dessa soja, Vanin? Enfim, se não tivermos redução do esmagamento Brasil, e não temos ainda, temos até crescimento, e eu acho que não vai ter redução. Aí nós vamos temos uma oferta relativamente confortável de farelo. Só que tem um ponto, a diferença do FOB para o mercado interno tá grande, US$ 30, US$ 40 por tonelada. Quer dizer, o mercado interno pagando acima do FOB. Não acredito em valorizações, tá bom? O que pode acontecer ali por volta de janeiro, fevereiro, a Argentina reduziu o esmagamento por falta de soja. Certo. Aí pegando lá o que falamos no começo. Qual é o ponto? 12 milhões e 200 mil toneladas registradas na exportação. O exportador na Argentina não precisa cumprir com 100% disso. Mas como ele ganhou um dinheiro parrudo, acho que vai. Tá. Ele pode ou 105 ou 95% dos registros. E ele pode alongar isso aí por 360 dias. Mas eu acredito que ele vai cumprir com isso aí porque é interessante agora. Para a janela novembro, dezembro. Quer dizer, pode faltar soja na Argentina. Cumprindo com esses 12.200, aliás, pode, vai faltar. Aí, enfim, podemos ter um início de ano com menos farelo na Argentina. E aí, se tiver um atraso aqui no Brasil, você vai ter um farelo caro ali em janeiro, fevereiro. Tem que ficar ligado. Quem é consumidor, no preço atual, tá muito bom. Essas altas do farelo que a gente está vendo hoje, Vanin, elas são ainda um sinal de atenção para a Argentina ou é um ajuste depois das baixas da última semana? Como é que a gente está entendendo hoje o mercado de farelo? Bom, é o pagodinho dos fundos, tá bom? Horas eles compram oil share, ora eles vendem oil share, que é o quê? É a participação do óleo de soja no valor dos produtos. Nós temos, ao longo desde que a EPA aprovou e revisou para cima os mandatórios americanos, nós temos aí o óleo de soja ganhando valor em relação ao farelo. E muito farelo, não é mesmo? É, Estados Unidos aumentando o esmagamento, Brasil. Só para ter uma ideia, se você pegar o esmagamento de outubro do ano passado a agosto desse ano, Argentina, Brasil e Estados Unidos, nós temos um crescimento de quase 15 milhões de toneladas de esmagamento. Amigo, é farelo para burro. Então, hoje está dando esse tico-tico no fubá aí. Mas a tendência, e é estrutural, é um óleo de soja nos Estados Unidos caro e um farelo baratão e Sim. sobrando. Então, enfim, tem dias que você vai ter essa mudança, mas a tendência é farelo baratão e óleo de soja mais sustentado, Bolsa de Chicago. Vaninha, essa situação do óleo de soja, ele se estende para os outros óleos vegetais também? Estão todos eles nessa toada de alta? Palma, girassol, amendoim? Vão todos acompanhando ou é mais para o óleo de soja esse movimento? Você tem o seguinte, nós temos um calibrador aí que se chama, tem dois, tá bom? O óleo de palma aí tem toda uma história da mistura de 40% lá na Indonésia. As palmeiras da Indonésia estão velhas, tem que investir, isso pode levar de 3 a 5 anos, podar, enfim, um monte de coisa. A produtividade está menor. E tem o óleo de girassol, que é muito consumido na Ásia, na Ásia não, né? Vamos pensar assim, a Turquia, norte da África, Sim. Europa também. E o óleo de girassol se esperava um aumento de produção grande, em Ucrânia e Rússia, que são os dois maiores, Sim. e o clima não ajudou muito. Então, Tá. o óleo de girassol está alto, posto Roterdã.
Isso dá uma sustentação para o nosso óleo de soja também, o flat price. Enfim, você tem um óleo de palma sustentado, um óleo de girassol sustentado, e aí o óleo de soja, ele, aqui no FOB Argentina, FOB Brasil, segue sustentado também. E o óleo de soja no nosso mercado interno, loucura total, super descolado da exportação, aliás, não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. Vai tudo para o biodiesel, aumento do mandatório, como eu falei ali no começo, preços lá Sim. para riba, churros mais caro, pastel mais caro para o brasileiro. Isso aí é ponto. Ponto. É ponto de convergência nas análises. Vanim, tem mais perguntas para essa eu vou fazer, mas assim. A Ana te pergunta assim: e o câmbio, Vanim, em 2026? Derrete? Eu já Eu vou fiz. saber, né? A gente tende a ter pelo menos muita volatilidade, porque o ano que vem é ano de eleição, né, Vanim? É, ano de eleição, eu diria assim, ano que vem talvez fique mais claro que a economia americana ela vai performar não tão mal quanto se precifica hoje, e assim vamos. Você pode ter uma combinação no ano que vem, assim, juros americanos não cair tanto, e o Brasil começando a cortar juros. Aí quer dizer, essa magiquinha do nosso carry trade, ele vai diminuindo, fora o que você acabou de falar. Tem essa questão de quem vai ser à direita, o Tarcísio falou que não vai ser candidato, enfim, não sabemos se é verdade ou não, se faz parte de uma estratégia, mas grande indefinição para o ano que vem. A única certeza é o seguinte: não vamos ter superávit primário cumprido de novo, sei lá, acho que é o quarto ano, vamos para o quinto, mas o mercado agora não está nem aí com isso. Vai chegar o momento que o mercado vai falar assim: opa, olha só que situação horrível nós temos. Sim, Enfim, é tudo. O câmbio é um negócio que nós temos na economia, um negócio chamado momentum. E hoje o momentum é o seguinte: é só o diferencial de juros, mas vai ter um momento que nós vamos olhar para as outras questões que são tão importantes ou mais importantes do que simplesmente o diferencial. sim. Vanim, como é que, portanto, diante disso tudo, Chicago deve se comportar? Essa lateralização dos preços deve continuar? Hoje a gente está com um novembro a 10,10 e se a gente olha para o maio de 26, que é uma referência importante para nós, nossa nova safra 10,60, o julho 10,70, esse intervalo é um intervalo já conhecido, né, por todos os agentes do mercado, é um intervalo que tende a continuar, portanto? Então, é o seguinte: o mercado, tanto milho quanto soja, falando de futuros, Certo. dividido em duas, vai lá, três pontos. Primeiro ponto é o seguinte: o USDA foi tão errado em assumir que a produtividade do milho seria quase 189 bushels por acre, que você abre um espaço para grandes revisões. Por exemplo, de repente, agora nesse relatório de outubro, pode vir, vamos dizer, 4 bushels a menos, imagina só. Enfim, seria uma loucura, diminuiria muito a produção americana, e aí tudo fica, vamos esperar para ver. É claro que se daí o milho disparar, a soja vai junto, e aí tem também a produtividade da soja para ser revisada. Então, quer dizer, produção americana ainda está bem definida, apesar de já estarmos virando o mês de outubro. E isso se deve a essa revisão doida, que foi muito para cima, e agora pode ir diminuindo. Inclusive, o clima americano tá uma porcaria, já tem um mês, e vai seguir assim. Aí, horas chove demais, outro de menos, e aí tem vários problemas de doenças, anomalias na soja, brotando, tá uma coisa de louco. Enfim, produção americana ainda indefinida, dá suporte. Agora, falando de soja especificamente, pomba, 000 China, ninguém sabe quando vem, e aí o bicho pega. E o terceiro ponto é a ajudinha do governo, que foi uma michuruquice total, foi divulgado sexta-feira, Sim, produtor americano pé da vida, por causa do trade war, ajuda argentina e essa ajudinha miserável que veio, se bem que tem mais detalhes por sim. vir. E aí o produtor não está vendendo, quer dizer, o farmer sale nos Estados Unidos está paradão. E, enfim, você não tem pressão de venda, tá? Então nós estamos parados aí no limbo.
Vamos ver. Um ponto super importante vai ser, com certeza, o relatório de oferta e demanda, produtividades, revisão nos Estados Unidos. Vamos ver o sabendo desse ponto, enfim, aí o mercado vai, vai tomar uma direção um pouco mais clara, imagino. O relatório de amanhã de estoques trimestrais não deve trazer grande mudança de cenário ou movimentação para as cotações de Chicago, Vani? Olha só, para o milho pode ser que pode surpreender para menos, Certo. porque a exportação foi muito forte e continua. Mas enfim, chegou num ponto ali que ninguém mais olhava para isso. Vamos ver como é que vai ser esse estoque de passagem de milho, que é a prova dos 9. Pode surpreender alguma coisa. Mas eu diria que, e também, claro, vai ser super importante para analisar o consumo interno americano de milho, porque o USDA jogou lá para riba para fazer frente a essa produção gigantona, Sim. jogou para frente, para muito para cima o consumo interno americano, rações e etanol. Vamos ver, isso também é importante. Mas enfim, é um relatório que cumpre tabela. É a prova dos 9 Aham. e historicamente não traz grandes alterações. Vaninho, para a gente fechar, o produtor que está nos acompanhando está começando a semana com a gente e está fazendo as estratégias para os seus negócios. O que, que ele tem que acompanhar essa semana? Não dá para desviar o foco para ele que precisa fazer negócios. É, essa semana, claro, o clima, ele deve estar aí super preocupado, quem já plantou e Sim. quem ainda está esperando para plantar. Não esqueça que a produção brasileira é muito grande e o nosso maior inimigo, que hoje é dos Estados Unidos, pode ser o nosso. É um acordo, tá bom? Tendo acordo, o que que muda para o ano que vem? Essa alta que nós tivemos a partir de agosto, esse ano, ela não vai acontecer, tá bom? É só a gente olhar o preço, vou pegar o Mato Grosso, ó, estava R$ 117 em julho. Aí agosto foi subindinho, pá, chegamos a 126. E agora 117 de novo. Sim. Quer dizer, tivemos um quebra-mola e voltou no nível que estava. Certo. Então, amigos, produtores, fiquem atentos, a soja custa dinheiro, parada. E com essa grande produção, o nosso grande programa de exportação, e se houver um acordo, que, enfim, pode sair ou não, lá no início de novembro, esse é o nosso maior inimigo, que hoje é dos Estados Unidos, aí ele pode ser nosso. Porque daí Certo. você coloca no pipeline, no fluxo para a China, mais 15, 20 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Isso Sim. pensando para o ano que vem, tá bom? Enfim, é isso que a gente tem que prestar atenção. O nosso plantio, se der aí um rally de prêmio, tem que estar aproveitando. Ah, preço em reais é a única coisa que eu olho. Mas você tem que olhar os componentes. Tá. Tem que avançar nesse entendimento e na forma de comercializar. Eu sei que no Brasil você tem diversas realidades, mas enfim, tem que aprender. É isso. Então é isso. Tem que estar de olho. Clima é o principal ponto nesse momento. Pode fortalecer os nossos prêmios, mas é um bom momento de olhar para os prêmios Safranal. E sexta às 11 horas da manhã, a gente está esperando quem quiser saber mais sobre isso também, né, Vaninho? De uma outra perspectiva, certo? No canal do Grão Guru. Isso aí. Temos um pagodinho, certo, cara? Temos, Você vai temos um estar melhor pagodinho. lá na sexta-feira? Eu vou estar 100%. 10 gramas de vitamina C por dia, tá bom? Tá bom, combinado. E sexta-feira vamos falar lá no. Dois objetivos, tá bom? Falar de mercado, essas questões das retenções, o que traz para nós. E para quem está se preparando para a certificação AgroSem, Muito bom. vamos falar dos fundamentos, quer dizer, os fundamentos e o conceito por trás. É isso aí. 11 horas, sexta, é isso? É isso mesmo. A gente tá esperando todo mundo. Positivo. Vaninho, boa semana pra você, meu amigo. E pra mim também, que eu preciso recuperar essa voz o quanto antes, pelo amor de Deus. Obrigada, meu amigo. Ótima Vai dar semana tudo pra certo. você, se Deus quiser. Abraço a todos. Um abraço, até segunda que vem, até sexta-feira. A gente se vê. Até sexta-feira. Até.